Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Amados, se você já estiver a postos e estiver aí com a sua Bíblia, abra, por favor, no livro de Romanos 9, 1 a 3. Romanos 9, 1 a 3. O título da palavra de Deus nessa noite é 3 homens e um destino. 3 homens e um destino. Maldição. Amém? Que nós possamos aprender nessa noite, em nome de Jesus, direto do Espírito Santo de Deus, aquilo que esses homens viveram pelo seu povo e para que o Evangelho do Senhor nosso Deus chegasse até os nossos dias. Vamos lá então, Romanos 9, versos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor aqui na minha versão. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Vejam a oração de Paulo aí em Romanos 9, versos 1 a 3. Pai do Senhor, minha irmã Lu, seja bem-vinda em nome de Jesus. O que levaria um homem a desejar a maldição, a se tornar maldito? Veja, o verso 3. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Oh, Espírito Santo de Deus, vamos orar. Vamos conversar com Deus para que o Espírito Santo de Deus nessa noite nos traga sabedoria, nos traga ensinamento, nos traga discernimento e, sobretudo, fale com cada um de nós através do Espírito Santo, o Consolador. Amém? Ó Deus, a Tua palavra, Pai, a Tua palavra, a Tua vontade, a Tua mais perfeita vontade, é aquilo que nós queremos compartilhar nesta noite. Nós declaramos que Tu és bem-vindo, ó Espírito Santo. Que a Tua vontade, a Tua mais perfeita vontade, ó Deus, seja o nosso leme, seja o nosso norte, seja a nossa bússola nessa noite, em nome de Jesus. Fale, Pai. Fale de uma forma toda especial, como nunca antes. E que nós possamos aprender, que nós possamos colecionar nessa noite mais uma pérola da Tua palavra em nossas vidas, através do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fique à vontade, a casa é Tua, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, quero dizer para você que essa palavra aí de Romanos 9 falou muito comigo ao longo desse dia. E eu espero que ela fale com você também nessa noite, para honra e glória do Senhor nosso Deus. O que me chama a atenção aí nesse verso é que Paulo estava levando um clamor até o altar do Senhor. Mas nesse clamor ele dizia algo que não é muito comum nós ouvirmos nos nossos dias. Paulo estava disposto a fazer pelos seus irmãos, segundo a carne, o mesmo que Moisés fez, narrado no livro de Êxodos, lá no verso, Êxodos capítulo 32, verso 32. Não foi uma oração comum, não foi algo comum. Ele estava disposto a ser maldito, a perder a sua salvação. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Chama a atenção que Paulo estava falando algo a respeito da nação de Israel. Particularmente aquilo que Israel estava vivendo naqueles dias de Paulo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que
ele estava disposto a perder a sua salvação, ele estava disposto a ir para o inferno, para que o plano do Senhor nosso Deus se cumprisse. Lá no livro de Êxodos, capítulo 32, verso 32, nós vamos ver também que Moisés, no momento de profunda ira com o seu povo, de dor, de sofrimento, até mesmo de desprezo em função de tudo aquilo que o povo havia feito, e diante da ira do Senhor nosso Deus contra o seu povo, no verso 32, ele vai dizer assim: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me do teu livro que tens escrito. Vejam como é forte o clamor desse homem, como é forte o clamor de Moisés. Dois homens diante de Deus, dizendo que eles estavam dispostos a perder a sua salvação, estavam dispostos a ir para o inferno se necessário fosse, para que a nação de Israel, para que o povo de Israel fosse perdoado, fosse alcançado. Sabe, meus irmãos, eu fiquei meditando, eu fiquei imaginando a situação que esses dois homens de Deus viveram, a tal ponto deles colocarem em risco a sua própria salvação, deles se tornarem malditos pelos seus irmãos carnais. Veja, Moisés estava dizendo, Paulo estava dizendo, nem mesmo a minha salvação importa. O que importa, Deus, o que eu quero, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia sobre a minha nação, sobre os meus irmãos carnais. O que importa, meu Senhor, é se o Senhor vai ter uma noiva, se o seu plano vai ser realizado. Sabe, irmão, sabe, meus amados, Moisés, Paulo, cada um deles clamaram, e imagino que clamaram com todo o fervor, com toda a sua força, com toda a sua fé. Mas sabe o que me chama a atenção? Somente Jesus viveu literalmente isso. Só Jesus foi amaldiçoado para que o plano do Senhor nosso Deus, para que o plano de Jeová fosse de fato estabelecido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Gálatas 3:10 diz: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas desse livro para praticá-las. Sabe? Jesus se fez maldito por você e por mim lá naquela cruz. Oh, aleluia! Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! O que os evangelhos confessam, o que os evangelhos nos ensinam, é que Jesus era um homem de verdade. E como homem, ele morreu. Mas diferentemente do que aconteceu com Moisés, do que aconteceu com Paulo, do que vai acontecer comigo e com cada um de vocês, Jesus não foi um acidente de percurso. A morte dele aconteceu para que os propósitos eternos do Senhor nosso Deus se cumprissem. Jesus não foi um remédio de última hora para evitar o fracasso do plano de Deus, para salvar os pecadores, para salvar os perdidos. A crucificação do Filho de Deus tinha um papel salvador
redentor em favor dos eleitos dele. Sabe? E o que é que aquela cruz vazia continua a transmitir para cada um de nós nesses dias? Quer vir após mim? Carrega a sua cruz. Siga-me. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. O plano do Senhor, nosso Deus, se estabeleceu. Está estabelecido. Ainda que Moisés e que Paulo tivessem declarado que preferiam se tornar malditos, que preferiam que os nomes deles fossem riscados do livro da vida, apenas em Jesus essa maldição se completou. Moisés, Paulo, Jesus. Homens que se buscaram, que se colocaram no seu lugar e no meu lugar. Homens que rasgaram as suas vestes, homens que clamaram, homens que se entregaram pelo seu povo. Sabe, meus amados, isso nos faz refletir, isso nos faz pensar sobre o plano de salvação do Senhor nosso Deus. Sabe, isso me fez refletir sobre as nossas orações, sobre os nossos clamores. Quais têm sido os motivos pelos quais você tem clamado? Quais têm sido os motivos pelos quais você tem dobrado o seu joelho? Quais têm sido os motivos pelos quais você tem levantado na madrugada? Será que os motivos de oração pelos quais você tem apresentado diante de Deus estão alinhados com os planos de Paulo? Será que os motivos pelos quais você tem passado horas sem dormir, você deita, coloca a sua cabeça no travesseiro e o sono não vem, estão alinhados aos planos de Moisés? Será que a tristeza de Paulo, que nós lemos ainda há pouco, tem sido a mesma tristeza que tem lhe tirado o sono? Que por vezes tem lhe tirado o foco? Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. O que nós vimos? Que esses 3 homens optaram por um mesmo destino. Eles abraçaram o plano cósmico de Deus. E sabe qual é a diferença deles para cada um de nós, simples mortais? É que nas nossas orações, o que vem em primeiro plano é o meu microcosmo. É a minha vontade. É o meu projeto pessoal. Sabe, meu irmão, minha irmã, a olhar para esse verso, a olhar para esses versículos, então, e observar o desespero de Moisés lá em Êxodo 32, risca o meu nome do livro da vida, salva o meu povo, então risca o meu nome do livro da vida. Moisés estava dizendo que a vida dele só teria sentido, que o céu só teria sentido, que o céu só seria um lugar maravilhoso se o povo dele pudesse estar lá com ele. Paulo não faz diferente. Paulo diz que estava tomado de uma tristeza profunda, uma tristeza muito profunda. Ele olhava para o seu povo, ele via aquele povo rebelde,
aquele povo descompromissado. E ele olhava para o plano de salvação do Senhor nosso Deus e ele via nações e nações por serem alcançadas. E eu imagino o desespero desses homens. Eu imagino Jesus andando por essas ruas, por essas estradas poeirentas, realizando milagre, deixando ensinamentos, passando de casa em casa, discipulando, sendo batizado, se preparando, indo para o deserto orar, madrugada, noite, atravessando o mar, sendo batizado, horas e horas de intimidade com o Pai. A tua vontade, Pai. O teu plano, meu Pai. Os teus propósitos. Sabe, imagina ele dizendo: oh, Pai, eu quero que os meus irmãos, os irmãos que tu me deste, os teus filhinhos, nenhum deles se percam. Eu quero que eles voltem para casa. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, faça-nos compreender esse amor. Esse amor que nos leva de volta para casa. Esse amor que pagou um alto preço. Esse amor de Paulo. Esse amor de Moisés. Esse amor de Cristo, que não queriam voltar para a casa do Pai sozinhos. Esse amor que mostrava que sozinho não fazia sentido. Esse amor que questionava: como podes me amar, Deus? Como podes me amar, Deus? Sabendo que se a porta estiver aberta eu vou fugir. Sabendo que eu não estou preparado para pagar aquele preço de cruz. Sabendo que eu não estou preparado para fazer aquilo que os nossos amados irmãos fizeram. Aquilo que Moisés fez. Aquilo que Paulo fez. Por que continua me amando dessa forma? Como podes me amar, Deus? Sabe, meu irmão, minha irmã, esse amor de Paulo, esse amor de Moisés, esse amor de Cristo, que escolheram se colocar como malditos, que preferiram a maldição por amor dos seus irmãos, dos seus co-irmãos. Esse amor que fez com que a mensagem da cruz, através dos evangelhos, chegasse até você e até mim. Sabe, meu irmão e minha irmã, a diferença entre o projeto, o propósito da vida de Moisés, o propósito da vida de Paulo, o propósito da vida do menino Jesus, do homem Jesus, é que nós queremos encaixar o nosso microcosmo no macrocosmo, plano de Deus. Nós precisamos compreender o plano dele e compreender e entender o meu papel no plano de Deus, no plano dele. E então, o meu microplano passa a ter sentido. Sabe, é isso que Jesus quis nos ensinar quando ele disse lá: buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Então, todas as demais coisas farão sentido.
O que Jesus, o que Moisés, o que Paulo estavam tentando nos ensinar é que o plano de Jeová é universal. O plano deles é que todos conheçam o manual de existência do cristão, os evangelhos, e que pratiquem esse manual de sobrevivência. Só então o nosso plano pessoal, enquanto discípulo do Senhor Jesus, vai passar a ter sentido. Sabe, meu irmão, minha irmã, às vezes nós achamos que as coisas não estão dando certo, que as coisas não fazem sentido, que a nossa oração não tem sido ouvida, não tem sido entendida. Sabe, meditei muito nisso e ouvindo uma ministração dessa manhã, ministração que eu comecei ontem, fui revendo hoje ao longo de vários momentos ao longo do dia, eu pude compreender que as nossas perguntas é que são colocadas da forma errada. Quando nós começarmos a fazer as perguntas para o Senhor nosso Deus acerca do plano dele, acerca das nações, quando começarmos a fazer as perguntas para ele sobre a igreja, a noiva gloriosa, quando começarmos a fazer as perguntas sobre o meu e o seu papel na edificação do reino, o projeto maior dele, quando você clamar como Moisés clamou, quando você clamar como Paulo clamou, então você começará a ouvir as respostas. Não será qualquer resposta, mas serão as respostas para o plano dele. Sabe, eu imagino quando Saulo ouviu pela primeira vez Deus falando com ele. Foi algo tão sobrenatural que ele ficou cego. Mais do que isso, Saulo morreu. Saulo acabou literalmente. Começava naquele momento a nascer um novo homem. Paulo começava a engatinhar na vida espiritual, cheio de insegurança, talvez com muitas perguntas e poucas respostas. Sabe, meu irmão, minha irmã, talvez você nessa madrugada, se você colocar num clamor da mesma forma que eles colocaram, talvez você também tenha muito mais perguntas do que respostas. Esse é o propósito desse Deus de relacionamento. Sabe, é este o alvo, é este o foco. Talvez a gente não esteja entendendo nada. O plano é dele. O alvo é ele. Nós somos apenas instrumentos para ele, para atingirmos os propósitos dele. A história dos evangelhos não está focada em você, mas na obra redentora dele. Sabe? Essa é uma verdade que nós precisamos compreender. Tudo é sobre ele, sobre o plano dele. Quando nós olharmos nessa ótica, então nós começaremos a compreender. Tudo é para ele, por ele, porque dele são todas as coisas. Oh, aleluia! Aleluia! Se você fizer as perguntas certas para Deus acerca do plano dele, então, meu irmão, minha irmã, assim como aconteceu com Saulo, eu tenho certeza, eu tenho uma firme convicção
que acontecerá com você. E talvez você se assuste, mas Saulo morreu para que o Paulo pudesse viver. Então, meu irmão, minha irmã, se você fizer as perguntas certas para ele na madrugada, talvez vocês, minhas irmãs, meus irmãos que estão aí conosco, morram literalmente, para que o filho, para que a filha do Altíssimo de fato possa renascer, para que o novo homem possa nascer, para que a nova mulher possa nascer, para que os seus olhos possam ser abertos. Tudo é sobre ele. O plano é dele, ele é o autor. E você e eu, instrumentos poderosos das mãos dele. Sabe, irmão, irmã? Então, se você tiver a coragem, se você tiver a ousadia de fazer as perguntas certas para Deus na madrugada, com o seu joelho dobrado, então, você vai olhar para os céus e vai dizer: acabou, acabou, acabou. Agora eu compreendi que tudo que eu vivi até agora não faz sentido. A minha vida só fará sentido se verdadeiramente o Senhor reinar em mim. Se a tua vontade na minha vida for primazia, se eu estiver disposto a cumprir a tua vontade e não a minha, ainda que eu não entenda nada. Assim como aconteceu com aqueles 3 homens que nós abrimos a palavra nessa noite. 3 homens e um destino. Moisés, Paulo e Jesus. Homens que se colocaram na condição de se tornarem malditos. Malditos por você, malditos por mim, malditos por Israel, maldito para que as sagradas escrituras chegassem até os confins da terra. Você está disposto? Você está disposta, meu amado, minha amada, a cumprir o plano de salvação do Senhor nosso Deus? Sabe, quando Deus começar a te responder, então você vai estar mais disposto a levantar nas madrugadas. Sabe, você vai andar pelas ruas, você vai dobrar os seus joelhos e as lágrimas começaram a rolar. Agora não mais por causa dos seus pecados, não mais por causa dos seus problemas, mas simplesmente porque você abriu seus olhos espirituais e você começou a enxergar que as coisas estão caminhando da forma que Deus queria. É isso que Paulo queria dizer quando ele diz que estava profundamente entristecido. Sabe? Ele dizia: eu tenho uma incessante dor, uma tristeza profunda no meu coração. Sabe, talvez você possa perguntar: mas Paulo não tinha o Espírito Santo? O Espírito Santo não é aquele que consola? O Espírito Santo não é aquele que conforta? Então por que Paulo tinha tristeza? Sabe, amados, nós somos levados a compreender que a tristeza de Paulo era algo espiritual. Ele sofria pelos rumos que a nação de Israel estava tomando. Ele sofria pela necessidade de alcançar os gentios em uma época em que não havia ônibus, não havia trem, não havia avião, não havia Uber, não havia rede social. E as Sagradas Escrituras chegaram até você e até mim.
Sabe? Eu imagino que essa era a tristeza profunda dele. Sabe, meu irmão, minha irmã, se Deus atendesse a oração de Moisés e de Paulo, eles estariam no inferno. Sabe, eu acho que muitas vezes, se Deus atendesse a sua oração e a minha oração, nós também estaríamos no inferno. O que resta saber é o que aconteceria no inferno se você e eu fôssemos mandados para lá. Sabe, eu imagino o que aconteceria no inferno se Paulo e Moisés fossem mandados para lá. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, será que ainda existiria inferno? Será que os demônios permaneceriam naquele lugar? Será que eles estariam confortáveis naquele lugar? Ou se eles expulsariam Paulo e Moisés? E se eu e você fôssemos para lá? Será que permaneceríamos lá? Ou seríamos expulsos daquele lugar? Sabe, eu quero que você fique com essa reflexão. Sabe, que nos leva para o inferno, por vezes é o nosso egocentrismo. Aqueles homens não estavam preocupados com a salvação deles. Eles queriam mais. Eles queriam se tornar malditos para que a vontade do Pai prevalecesse. Eles queriam o que Deus ainda hoje quer. Sabe? Aqueles homens estavam correspondendo ao Espírito Santo de acordo com a segunda vinda dele. A maneira dele pensar, a maneira de viver. Sabe, eles estavam clamando, Maranata, 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 ora vem Jesus. A sua noiva está apaixonada. Vem, vem Jesus, vem Jesus. Sabe? Diferente, muito diferente dos nossos clamores de hoje. Sabe? Os nossos clamores nas noites de oração quase sempre são: oh Deus, abra as portas da universidade. Oh Deus, eu preciso terminar esse curso. Oh Deus, abra as portas do emprego. Oh Deus, eu preciso muito desse emprego. Oh Deus, aumenta o meu salário. Oh Deus, dai-me um carro. Oh Deus, restaura o meu casamento. Deus, prepara-me um bom marido, uma boa esposa. Dificilmente, nas nossas orações, nós clamamos: ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, Maranata. Dificilmente nós clamamos como Moisés clamou: risca o meu nome do livro da vida. Se o Senhor não levar o meu povo, se o Senhor não salvar o meu povo, risca o meu nome do livro da vida. Nós precisamos olhar para esses versos, para a vida desses homens, e compreender que o anseio deles, a vontade deles, era que a noiva do Senhor Jesus estivesse preparada, que a noiva permanecesse apaixonada, que os seus filhos, que os seus co-irmãos, que os seus irmãos carnais estivessem gritando: vem, 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 vem Jesus.
Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero caminhar ao Teu lado. Ensina-me. Ensina-me, Senhor. Ensina-me, Senhor. Oh, Pai. Eu Te quero mais do que a Tua igreja clama por avivamento. Eu Te quero mais do que ter um ministério grandioso. Eu Te quero mais do que ter uma família ajustada. Eu Te quero mais do que ter uma conta gorda nas agências bancárias. Como Te quero, Jesus. Como Te quero, Jesus. Como Te quero. Este precisa ser o nosso clamor. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei quais têm sido os motivos pelos quais você tem orado. Mas eu quero lhe fazer um desafio nessa noite. Peça para que o Senhor Jesus, que sonda os teus pensamentos, coloque em sua mente motivos reais e intercessões para os dias pelos quais nós estamos vivendo. Então, coisas estranhas vão começar a acontecer. Você será um portador, uma portadora de milagres. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Que essa palavra possa mudar o seu destino. Que nós possamos compreender verdadeiramente o propósito para o qual o Senhor Jesus te formou. O propósito para o qual o Senhor teu Deus te resgatou, te escolheu e tem te capacitado. Amém? Fique na paz. Que o Espírito Santo de Deus te incomode poderosamente nesta madrugada. E que você possa relatar o seu testemunho aí, nessa ministração. E que nós possamos levantar um clamor junto, uníssono, a uma só voz. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que essa paz, que entende